Boa noite, que a gente tenha uma noite abençoada com saúde e sabedoria, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Inicialmente, esse assunto aqui, que é a introdução ao estudo de probabilidades, ele tem uma parte teórica, então eu sempre acho bom que vocês deem uma lida, entendeu? Do material antes de começar a aula. Aqui é o material que já está grifado, a gente vai ver quais são as questões que vão ser pedidas no trabalho. E tem muita parte assim que é só de dar exemplos, né? Então, qual é o objetivo da aula? É identificar dois tipos de fenômenos e obter algumas informações sobre a evolução histórica, né, na área de probabilidade, né, na matemática. Então, daí a gente já tira que é muito mais teoria, tá? Experimentos probabilísticos. Considere os seguintes experimentos. Uma moeda lançada em uma determinada altura e o tempo necessário para que ela toque o chão é medido. Antes mesmo de realizar o experimento, temos condições que conhecem a resposta, porque existe uma equação de física que oferece o tempo necessário para um corpo em queda livre percorrer essa distância. Então, o lançamento de uma moeda está aqui do lado, olha. Está em cima da equação que tempo é raiz quadrada de 2h sobre g. Eu vou ter a altura e ele pede o tempo, né? Então, que é a equação de queda livre. Então, não precisava eu lançar a moeda para eu ter esse experimento, né? Eu lanço a moeda, mas bastava eu saber a altura que eu tinha, o tempo. Um fenômeno desse tipo é chamado determinístico. Um experimento é determinístico quando sua realização tem resultado garantido, determinado por leis físicas ou matemáticas, ou pelas próprias condições nas quais o experimento é executado. Mais rigorosamente, trata-se de um fenômeno que pode ser descrito por um modelo determinístico. Se o experimento é repetido sobre as mesmas condições, produz o mesmo resultado. Tipicamente, um modelo determinístico é uma equação ou conjunto de equações relacionado os elementos presentes ao experimento. Por outro lado, ao abandonar uma moeda de uma certa altura e deixá-la cair sobre uma superfície, não podemos afirmar qual face ficará voltada para cima quando ela parar, se é cara ou coroa. Então, determinar o tempo que ela vai percorrer é possível, mas eu adivinhar, digamos, dar a resposta exata, vai ser cara, vai ser coroa, isso aí é impossível. Sabe-se que há somente essas duas possibilidades. Descartamos a possibilidade da moeda cair em pé, mas não temos como garantir qual delas ocorrerá. Experimentos desse tipo são chamados probabilísticos ou aleatórios. Eles são o objeto de estudo da área da matemática chamada teoria das probabilidades. São fenômenos que podem ser descritos por modelos probabilísticos. Os experimentos aleatórios não conduzem sempre ao mesmo resultado, mas têm um comportamento estatístico regular, no sentido de que, considerando um número grande de realizações, cada resultado possível ocorrerá numa frequência que pode ser avaliada. Assim, se lançarmos uma moeda equilibrada repetidamente um grande número de vezes, nossa intuição e nossa experiência nos leva a esperar que a quantidade de vezes de dar cara na face de cima será aproximadamente igual a de dar coroa.
Por quê? Porque eu só tenho 2 resultados, né? Então, ele divide a probabilidade de 50% para cada. Esses aspectos de regularidade dos experimentos aleatórios investigados e analisados permitem a construção de um modelo matemático e a atribuição a cada resultado possível de um número que reflita a chance de ocorrer esse resultado. Por exemplo, é como ouvir uma frase Peraí que eu me perdi, que eu fui trocar o... Assim, lançarmos... Permite construção do modelo. Está aqui. Por exemplo, é como ouvirmos uma frase como: há uma chance de 65% de chover amanhã. Mas o que isso quer dizer? Quando nos referimos a algum experimento, devemos explicitar 2 componentes: a ação a ser executada e o resultado a ser observado. Explicando melhor, um experimento é uma ação que pode ser repetida e um certo resultado que queremos observar. Por exemplo, o experimento de jogar um dado é a ação. E ao observar a face que cai voltada para cima é o resultado. Observe que 2 experimentos diferentes podem consistir na mesma ação. Jogar um dado, jogar uma moeda, né? Mas com resultados observados diferentes. Por exemplo, experimento 1A, lançar 2 dados e observar a maior das faces que cai para cada. B, experimento B, lançar 2 dados, mesma situação, mesma ação, né? E observar a soma das faces que caem para cima. Então, num ele vai observar, os 2 têm a mesma ação, jogar os dados. Mas num ele observa a maior face, a maior das faces que cai para cima, e a outra ele vai só observar a soma das faces. Os experimentos A e B são diferentes, porém, embora a ação tenha sido a mesma, jogar os dados. Então, aqui, exemplo 1. Os experimentos abaixo são determinísticos. Por exemplo, 1, comprar uma dúzia de canetas a R$ 5 cada e determinar o custo total. Então, basta multiplicar 5 vezes 12, né? Vai dar R$ 60. Percorrer 300 quilômetros a uma velocidade média de 80 quilômetros por hora e medir o tempo gasto. Aí eu vou ter que, aqui, o custo, eu multiplicar 5 vezes 12, né? Que vai dar R$ 60. Dezena, professor. Oi? Dezena, né? Só para ver se estavam atentos. E vai dar R$ 50. E nesse aqui eu sei que velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Então, se ele quer o tempo, basta eu pegar o espaço e dividir pela velocidade. Então, eu vou ter 300 dividido por 8. Por 80, né? Deixa eu ver quanto é que dá aqui, aproximadamente. 300 dividido por 80. Vai dar 3,75 horas.
Aquecer a água e observar a que temperatura ela ferve, né? É determinístico, porque lá em termologia e física eu sei que o tempo de ebulição da água, a temperatura de ebulição é a partir de 100 graus Celsius. Então, através de experimentos, né, a gente chega a esse resultado. Observar, resolver a equação e anotar a solução. A equação aqui, né, eu posso dizer que x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então, x quadrado vai ser 4. Logo, x, isso aqui é a quarta, né? Logo, x vai ser mais ou menos a raiz de 4. Então, x vai ser mais ou menos 2. Então, tem aí também. Medir a resistência elétrica do condutor, conhecendo a diferença de potencial e a intensidade da força que passa entre os dois. Se eu não me engano, resistência é RUI, né? Parece. É isso aqui. Então, eu tenho a resistência, eu posso calcular através do DDP, que é o U, vezes a corrente. Deixa eu só confirmar aqui. Resistência elétrica. É RU sobre I. Só corrigindo aqui. U sobre I. Tá? Então, aqui eu tenho como calcular. Todos esses eu estou trabalhando com experimentos determinísticos, tá? Experimentos aleatórios. Lançar um dado e observar o número de faces acima. Então, eu posso ter de 1 a 6, né? Contar a quantidade de canetas vendidas em uma loja em um determinado mês. Não é algo que eu possa prever, né? Vai ter que acontecer. Eu quero ver quantas canetas eu vou vender em dezembro. Então, eu não tenho a certeza, né? Eu tiro uma média em relação aos dias, aos meses. Contar os dias de chuva em determinado período. Também não tem como fazer dando o resultado. Jogar duas moedas e anotar o par de resultado. Então, tudo isso são exemplos. Aqui é só ir observando aí. Um pouco aqui de história, que eu espero que vocês leem, tá? Problema aqui envolvendo... Isso aqui é leitura para vocês, tá? Aí, bora ver aqui alguns exemplos que ele está pedindo. Classificar cada exemplo a seguir como determinístico ou aleatório. Lançar moeda e anotar o número de faces obtidas. Então, vocês vão olhar cada um que tem aqui. Reparem que não é uma questão, não é um exercício que precisa de cálculo. É olhar a teoria lá, o que ele deu como exemplo, para chegar mais próximo daqui, entendeu? Obter um número que somado dê 7 e resulte em 13. Somar 7 e resulte em 13. Será que eu posso determinar ou é algo aleatório? Tá? É um exemplo de fenômeno aleatório que seja um objeto de interesse ou de estudo em cada uma das áreas. Entendeu? Aqui é só teoria, isso aqui. Tá? Acho que é compreensível vocês fazerem cada um desses, tá bom? Experimentos e espaço amostral.
que vencer isso. Qual é o objetivo dessa aula? Identificar os componentes de experimento aleatório, já que a gente vai estudar estatística, então o experimento determinístico não vai ser estudado aqui, já vai ser só o aleatório. E a primeira coisa é saber identificar o espaço amostral desse experimento. Tá? Que seria o quê? Um experimento aleatório, ele me dá vários resultados que podem ser possíveis. O espaço amostral é justamente todos esses resultados. Ele fala aqui, olha, o conjunto formado dos resultados possíveis de um experimento aleatório é chamado espaço amostral. Ele é representado por esse ômega, ou o ômega ou um S, tá? São os símbolos de espaço. E o experimento ele vai representar, às vezes, por E, tá? Uma letra do nosso alfabeto em maiúsculo. Então, aqui, considere o experimento. Lançar um dado e observar o número de faces de cima. Sabemos que os únicos resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, o nosso espaço amostral é de 1 a 6. Tá? O quarto exemplo. Vamos supor agora que jogamos uma moeda e observamos a face para cima. Então, nosso espaço amostral ou é cara ou é coroa, onde K indica cara e o C, coroa. Quinto exemplo. Para o experimento, lançar uma moeda 2 vezes e anotar o par. Lançar uma moeda 2 vezes e anotar o par de faces de cima, teremos. Eu jogo a primeira vez a moeda da cara, a segunda cara. Aí eu posso ter cara e coroa e cara e cara. Cara não, coroa. Tá? Lembre-se que, para identificar o espaço amostral de um certo experimento, devemos levar em conta as duas atividades que o caracterizam. Uma, a operação realizada e o que queremos observar. Quando ele diz a operação realizada, o que eu vou jogar? Uma moeda? Eu vou jogar um dado e os resultados que são possíveis. Tá? Compare os 2 exemplos a seguir. Seja um experimento lançar uma moeda 4 vezes e anotar a sequência de faces obtidas. Então, tu vais lançar 4 vezes. Eu posso ter cara. Já teve as 4 caras. Como eu posso ter cara, coroa, e assim vai até que todas sejam coroa. Então, o número do espaço amostral, tá? Que ele vai botar esse símbolo aqui, ele quer dizer a cardinalidade, que é o número de elementos do espaço amostral. Eu não coloco nem assim, eu coloco assim, ó. Se eu quero saber o N do espaço amostral, isso aqui também vai ser a cardinalidade do espaço amostral. É a mesma coisa, vocês podem achar esse N como N do espaço amostral, número de elementos do espaço amostral. Então, aqui vai ficar 2 elevado à quarta, que dá 16. Por que 2 elevado à quarta? Porque eu tenho 4 lançamentos, que pode ser cara, coroa, ou todas iguais, né? Então, vai ser 2, porque cara ou coroa, elevado à quarta, porque são 4 lançamentos. Então, vou ter 16 ao todo. Agora, olha só. Aqui foi lançar uma moeda 4 vezes. Lançar uma moeda 4 vezes e anotar o número de caras obtidas. Olha aqui é o número de faces.
Agora, aqui é o número de caras obtidas. O que eu posso ter? Eu posso ter o zero, que é esse caso aqui, olha. Eu tenho C igual a zero. Não existe nenhuma cara. O 1, C igual a 1, uma cara. Aí vai ter C igual a 2, aqui C igual a 3. Cara não, coroa, né? Que o C é coroa. E aqui C igual a 4. Então, reparem que é a mesma ação, lançar uma moeda 4 vezes e anotar o número de caras. Aí ele está dizendo cara K, né? Então, eu vou colocar aqui, olha. Só corrigir aqui. Sempre ele chama cara de K. Então, aqui vai ficar cara igual a 4, porque apareceu 4 vezes. Cara igual a 3, porque apareceu 3 vezes. Aí vai embora K igual a 1 e K igual a 0. Então, isso aqui, aí qual é o número do espaço amostral? 5, porque são 5 resultados que eu posso ter. Estão entendendo? Ele diz aqui, nos exemplos 6 e 7, consiste em experimentos com a mesma ação, mas com observação de resultados distintos. As duas são lançar uma moeda 4 vezes, só que quando eu vou ver o resultado que eu tenho que ter, é diferente, né? Internet é ruim demais, é complicado. Aqui estava assim de manhã. Bora ver aqui. Experimento 8. Considere o experimento que consiste em lançar 2 dados e anotar o par de números resultantes. Para identificar esse espaço amostral, podemos pensar que o primeiro número dado é rosa e o segundo dado, que o primeiro dado é rosa e o segundo dado é branco. Tá? Teremos, então, diferentes resultados se forem obtidos 2 brancos, seguido de 3 rosa, ou 3 rosa, seguido de 2 brancos. Quer dizer que aí, quando eu lançar 2 e 3, é diferente de 3 e 2, porque o primeiro resultado é branco e o primeiro é rosa e o segundo é branco. Então, essa ordem altera, tá? E aí ele te mostra aqui o espaço amostral, todos os resultados possíveis. Quando ele dá esse exemplo, ele está dizendo bem aqui, olha, que este aqui é diferente deste aqui. Esse aqui, ele tem 2 rosas. Ele está jogando aqui, ele está dando esse exemplo aqui, ó. 2 rosas e 3 brancos. E nesse aqui ele está dizendo 3 rosas e 2 brancos. Tá? Então, vão ser diferentes. Aí ele dá um diagrama aqui, representando todo o espaço amostral. Se eu quisesse achar aqui o N do espaço amostral, o N do espaço amostral, bastava eu dizer 6, que são os resultados que eu tenho no primeiro dado, vezes 6, que são os resultados que eu tenho do segundo. Então, dá 36 resultados. Tá? Se eu quiser lançar uma moeda, observar a moeda e observar um dado, se eu quiser lançar os dois juntos, eu vou ter 2 vezes 6, porque 2, que é cara ou coroa,
e as 6 faces do dado. Gente, qualquer dúvida pode interromper. Tá? Por exemplo, o par 5 e 2 é a situação da figura 5 rosa e 2 brancos. Né? Sendo assim, os possíveis resultados são todos os pares ordenados, de 1 a 6 vezes de 1 a 6, que é outra cor. Né? Então, vou ter 6 vezes 6, 36. Aí ele pede aqui, dê o espaço amostral de cada um exemplo a seguir. Vai fazer tudo isso aqui. Só vai fazer as marcadas. Então, bora fazer aqui. O lançamento de uma moeda e anotar as faces para cima. Lançamento de uma moeda, 2 moedas, né? Então, vou ter cara a cara, cara coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Tá? Isso aqui tu já tinhas bem aqui nesse exemplo. Ele botou para 4 moedas, mas bem aqui ele botou lançando 2 moedas e anotar as faces, os pares de faces para cima. Então, observa que ele te pediu a mesma coisa, lançar 2 moedas e anotar o par de faces para cima. Já estava lá em cima. Tá? Lançar 2 moedas e anotar o número de caras. Ele só quer caras. Então, eu posso ter cara em cara. Posso ter cara, coroa. Posso ter coroa, cara. Tá? Tu podias olhar aqui em cima, no lançamento de 2 moedas, tu já veres aqui, ó. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Tá? Lançar 2 moedas e anotar se os resultados são iguais ou diferentes. Iguais ou diferentes. Então, eu tenho o ou aqui, não seria a união. Então, é toda nessa parte aqui, olha, que eu tenho iguais ou diferentes. Então, é o próprio resultado acima. Lançar 2 moedas e anotar se os resultados são iguais ou diferentes. Eu vou ter 2 iguais e 2 diferentes. Tá? Lançar um dado 2 vezes e anotar a sequência de números obtidos. Façam. Vou deixar essas 2 para vocês fazerem. As 3 aqui junto, porque é a mesma coisa. Lançar os dados e anotar a sequência de número obtido. Aí tu vai ver 1 e 1, 1 e 2, 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6. Aí depois 2 e 1, 2 e 2, o 2 e 1 é diferente do 1 e 2, tá? É esse lance aqui, ó. Essa situação. 1 e 2 é diferente de 2 e 1, foi o primeiro lançamento, tá? Jogar o dado 2 vezes e anotar a soma dos números obtidos. Tu vais olhar aqui e ver quais são os resultados que eu posso ter. Se tu vai jogar 2 vezes o dado, tu pode ter 1 e 1, vai ser 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Aí depois 3, 2, aí já repetiu 3 aqui, ó. Então, ele só quer os resultados, ele não quer o lançamento. Ele só quer a soma que pode dar. Tá? Então, como ele quer só jogar os dados 2 vezes e anotar o quê?
os números obtidos, a soma dos números obtidos. Então, eu vou ter, como espaço amostral aqui, eu posso ter o resultado 1 mais 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, né? O que é isso aqui? É tu somar esses resultados. 1, 3, 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí observe o seguinte, eu vou apagar aqui essa parte de vermelho para eu te mostrar uma coisa que acontece. Se vocês observarem, olha, aqui a soma está dando 2, aí aqui 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui torna a dar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui já vai dar 4, 5, 6, 7, 8. Agora já vai dar 9. E se for observando, aqui vai dar 10. Aqui vai dar 11 e aqui vai dar 12. O restante tudo fica repetindo. Então, só o que interessa para a gente é a soma dá 2. A soma pode dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, Cláudia, eu vou botar aqui 7 várias vezes, porque ele repete aqui, aqui e aqui embaixo. Não, porque não é, num conjunto, quando os elementos se repetem, eu não preciso colocar. Tá? Então, vai ser de 6 até 12. Porque ele quer que eu mostre apenas a soma dos números. Ele não está dizendo, quantas vezes vai dar o 7, quantas vezes vai dar 6. Não é isso, tá? E o resto vocês fazem. Olha aqui. Jogar um dado 2 vezes e obter o produto dos 2 números obtidos. Aí vocês já não vão somar, vocês vão multiplicar aqui, ó. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 3, e assim vai. Acho que dá para fazer, não dá? Jogar um dado 2 vezes e anotar o número de ocorrência de um número primo. Então, agora tu vai mostrar o número de ocorrência de um número primo. E que é o número primo? O número primo é um número quando é divisível por 1 e só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então, na verdade, ele tem que ter 2 números, ele tem que ser divisível por 2 números, o 1 e ele mesmo. Então, tu vai ver o número de ocorrências disso. Então, tu vai ver aquele é o 2. 2 é primo? É. Quantas vezes pode acontecer? 1 vezes 2 e 2 vezes 1. Então, acontece 2 vezes. O 3 é primo? É. Então, ele pode acontecer aqui 1 vezes 3 e 3 vezes 1. Então, ele tem 2 vezes. O 5, ele pode acontecer 1 vezes 5, 5 vezes 1. E assim vai. Entendeu? É que o produto deles deu um número primo. Aí é fazer o restante, tá? Espaço amostral. Tá dando de entender, gente? Hein? Eu vou seguir. Vocês não estão perguntando nada, não estão interrompendo, então. Espaço amostral. O espaço amostral. Deixa eu ver até onde vai essa lista. Aqui não é a mesma cor.
Aqui também. Acho que aqui em evento já muda, né? Deixa eu ver aqui. Ah, já. Então, evento já não é para essa lista, é para outra. Espaço amostral. O espaço amostral representa, na tabela de probabilidades, o mesmo papel que o conjunto universo, representado na teoria dos conjuntos. Quer dizer, é da onde eu posso retirar os resultados. Importante ressaltar que estudaremos apenas experimentos cujo espaço amostral são finitos. Tá? Quando considerarmos um experimento composto de mais de uma ação, por exemplo, lançar um dado 2 vezes e anotar o par de resultados. Então, eu tenho aí mais de uma ação, né? Vou lançar uma vez, depois lançar novamente. Lançar um dado seguido de uma moeda e anotar os pares, eu estou com 2 ações, porque eu vou lançar o dado e depois lançar a moeda. Retirar 2 cartas de um baralho, tudo isso são experimentos, né, que são compostos. O princípio multiplicativo será muito útil no cálculo dos elementos do espaço amostral. Foi aquilo que eu já falei antes, né, quando eu vi o número de elementos de lançar 2 dados, que é 6 vezes 6, já estou falando disso. Às vezes, não é necessário descrever o espaço amostral, sendo suficiente para o cálculo da probabilidade conhecer sua cardinalidade. Quer dizer, eu não preciso escrever todo o espaço amostral, mas eu preciso saber o número de elementos do espaço amostral. Então, por exemplo, consideremos o experimento lançar uma moeda e um dado e anotar os resultados. Então, eu não preciso pegar e colocar todo esse resultado possível, olha. Mas eu posso, sem colocar o resultado, multiplicar, já que são 2 ações, lembrando do princípio multiplicativo, para eu chegar no resultado que eu quero, eu vou fazendo etapas. Primeiro, lançar a moeda. Então, eu tenho 2 situações, que é cara ou coroa. E depois, lançar um dado onde eu tenho 6 resultados, de 1 a 6. Então, eu uso aqui um princípio multiplicativo, que vai dar 12. Aqui dentro de probabilidade, tu vais usar também análise combinatória, né? Que às vezes um princípio multiplicativo ele já está dentro de análise combinatória. Quantos são os resultados possíveis na loteria esportiva? A loteria esportiva é composta de 6 jogos. Para cada jogo, é claro, são possíveis 3 resultados, que se traduzem em coluna da esquerda, coluna do meio e coluna da direita. Então, como eu tenho 3 situações, vai ser 3, que é o primeiro jogo, vezes 3, que é o segundo jogo, vezes 3, até ficar 3 elevado a 13. Porque eu vou ter 13 jogos para completar. Então, só para ter uma ideia de qual a chance de eu achar, quantos jogos eu vou ter aí, que 3 elevado a 13, 3 elevado a 13, dá, isso aqui vai dar 1.594.323 jogos. Tá? Onde desses jogos apenas um é que acerta tudo. O lançamento de 3 dados. Então, vai ser 6 vezes 6 vezes 6. 216 resultados possíveis. Aí eu tenho aqui, retirada com ou sem reposição. Que vai ser isso?
Aí eu vou pegar bolas de uma urna em que eu posso tirar, verificar e botar de volta. Isso aí no enunciado ele vai colocar. Quando realizamos um experimento em que retiramos algo mais de uma vez, devemos sempre observar se o objeto retirado é ou não reposto antes da próxima retirada. Uma retirada com reposição é um experimento diferente de uma retirada sem reposição. Porque quando eu tiro, aí eu vou pegar, jogo as 50 cartas de um baralho numa caixa e vou querer tirar sem reposição. Então, quando eu coloco a mão, vou dizer 50 cartas, eu vou dizer, eu tenho 10 bolas numeradas de 1 a 10. Cada vez que eu enfio, eu quero tirar um número par. Então, quando eu meto a primeira e tiro um ímpar e não coloco de volta, a chance de ter número par vai aumentando, porque eu estou tirando o ímpar. Então, isso vai afetar. Tá? O próximo exemplo mostra a diferença que pode ocorrer quando retirada é feita com ou sem reposição. Exemplo 5, 12, né? Exemplo 12. Em uma urna há 4 bolas numeradas de 1 a 4. 2 bolas são retiradas, uma em seguida da outra, e seus números são anotados. Dê o espaço amostral de cada caso. As 2 bolas são retiradas sem reposição. Ele diz aqui, na número 1, é sem reposição. A primeira bola é devolvida à urna antes de retirar a segunda. Então, reparem, se as 2 bolas são retiradas sem reposição, então eu posso tirar aqui, ó, nesse caso, se eu tirar um, pode vir o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 1 e o 4. E se eu tirar o 2, pode vir o 2 e o 1, o 2 e o 3, o 2 e o 4. Se eu tirar as 2 bolas e uma for 3, aí pode vir o 3 e o 1, o 3 e o 2, o 3 e o 4. Ou 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3. Vão ser 12. Por que 12, Cláudia? Porque como é sem reposição, então eu tirei a primeira bola. Eu tenho 4. Tenho 4 chances, de 1 a 4. Quando eu vou retirar a segunda bola, como eu não coloquei a primeira, eu já só tenho 3. Então, isso daqui vai me dar 12 possibilidades, 12 pares. Já nesse segundo caso, ele diz, a primeira bola é devolvida. E a urna, antes de retirar a segunda. Então, eu vou ter 4, porque eu posso tirar de 1 a 4. Aí, como eu tirei o número e eu devolvo, quando eu for retirar o segundo, eu vou ter de 1 a 4 também. Então, eu vou ter 16. Bora ver quais são os resultados. Ele nem colocou aqui. Mas basta eu ver o seguinte. Eu posso ter todos esses aqui, né? Acompanhado de 1 e 1. Agora eu vou botar aqui, eu só vou botar os que pode acontecer. Todos esses aqui, mais 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, porque eu posso repor, e o 4 e 4. Aí 12 com 4, 16. Tá? Estão entendendo, gente? Vamos seguir, então. Está aqui o exemplo, o trabalho, exercício para vocês. Deus passa a mostrar em sua cardinalidade, quer dizer, ele quer saber o número de elementos que eu vou ter. Para cada um dos experimentos, retirar uma bola de uma urna que contém bolas brancas e pretas e verificar a cor.
eu posso ter branca e preta, são os dois resultados, né? Então, tu vais ver aí o que pode ser feito. Jogar um dado 2 vezes e anotar a sequência de números obtidos. Tem coisa que tu vai achar que está até repetindo, tá? Daqui ele só quer essas 3. Então, aqui, quando eu retiro uma bola da urna que contém bolas brancas e pretas e verificar sua cor, o que eu posso ter como resultado? Ou branco ou preto. É o meu espaço amostral. Jogar um dado 2 vezes e anotar a sequência de números obtidos. Já foi feito isso antes. Tá? Então, aqui eu vou ter número de bolas brancas vezes o número de bolas pretas, que é o exemplo do espaço amostral, a cardinalidade desse espaço amostral. Lançar 2 vezes, a cardinalidade vai ser 6 vezes 6. Jogar um dado 3 vezes e anotar a quantidade de números pares. Então, quantos números pares eu tenho de 1 a 6? Aí eu vejo tanto, tá? Jogar um dado 2 vezes e anotar o produto dos números obtidos. Mesma coisa que a gente já fez antes. Tá? Fazer com atenção. Professor, Oi. mas faça um aí para a gente ver. Eu não vou fazer dessas rosas, não, Madalena. Não é da rosa. Faça uma dessa aí que a senhora acha que está fácil, mas Tá, olha aqui. Ver, aplique aí a. Ele quer, me dê um espaço amostral e a sua cardinalidade para cada um deles. Jogar um dado 2 vezes e anotar a sequência de números obtidos. Nós já fizemos isso bem aqui, ó. É um pouco até repetitivo esse assunto, porque olha aqui, jogar um dado 2 vezes, está aqui. Quais são os números que eu posso obter? Lanço o primeiro dado, lanço uma vez um dado, dá 1. 1 em 1, porque eu lancei a primeira vez, deu 1, a segunda vez 1. Aí depois eu lanço 1 e 2, que é diferente eu lançar e dar 2 e 1. Entendeu? Então já está aqui esse resultado. E qual é o resultado? O N, a cardinalidade, 6 vezes 6, porque tu vai lançar 2 vezes o dado. Aí o que tu achas quando tu lanças, jogar 3 vezes o dado, jogar um dado 3 vezes e anotar a quantidade de números pares? Entendeu? Quando eu lanço o dado 3 vezes, aí tu vai ter, olha aqui, tu vai ter 1, 1 e 1. Teve algum par aqui? Teve algum número par aqui? Não. Não. Então, esse aqui não entra. Aí eu posso ter 1, 2 e 1. Teve par? Teve. Então, esse entra. Entendeu? Mas entendi. Eu só quero saber como se aplica aí. Porque a senhora faz lá, por exemplo, aquele 1 2 vezes é 6 vezes 6. E esse daí, como a gente faria a aplicação? Da cardinalidade. Sim, vai ser 3 vezes a. Jogar um dado 3 vezes e anotar a quantidade de números pares. De 1 a 6 tem 3 pares, né? 3 números pares. Se eu vou jogar 3 vezes, a possibilidade, então, é 3 vezes 3? 3 vezes 3 vezes 3. Vai jogar 3 vezes. Se tu jogasse 2, seria 3 vezes 3. Por que 3 vezes 2, menina? Só disse assim, se eu jogasse 2, então é 2 vezes o 3, porque é 2 vezes que a senhora está jogando, vezes o 3, não é isso, não? Não. Repara, voltando bem aqui, olha. Voltando bem aqui. São bolas retiradas. Quantas vezes acontece aqui?
Quantas chances eu tenho de tirar uma bola numerada de 1 a 4? Não é 4 vezes? Quando eu tiro a primeira bola? Sim. Bora, peraí. Ele diz lançar um dado 2 vezes e anotar a sequência de números obtidos. Lançar o dado 3 vezes, jogar um dado 2 vezes e obter o produto dos números obtidos. Olha aqui. Lançar o dado 2 vezes. Aqui. Então, eu já sei que quando eu lanço o primeiro, a primeira vez, quantos resultados eu posso ter? Hein? Caiu a internet, Madalena? Não caiu, não. Eu não quero ter É que... porque eu entrei ainda agora, eu estou tentando entender a sua aula. Aí a senhora volta na aula que a senhora já passou e eu não estava nela, entendeu? Eu estava analisando lá. Ah, então deixa eu recortar aquilo para cá. Melhor, né? Não fica melhor eu jogar? Vou pegar daqui. Melhor a senhora resolver aquela questão. Não, entenda, aquela uma que está em branco, ela não é negativa. Madalena está cheia de história, Madalena. Eu só quero que a senhora aplique lá. Pois é, eu vou recortar de lá. Eu vou recortar de lá a tabela para eu te mostrar melhor. Espera aí. Perfeito. Eu não vou ficar voltando. A pessoa é abusada, né? Entra na turma dos outros e ainda fica interrompendo a aula, tá vendo só? Mas aí é bom porque senão eu vou achar que já sabem e vou me mandar no 13 logo. Eu vou no 13 aqui, não vou devagar, não. O 13 era ontem, hoje é sequência. Hoje continua tudo no 13 agora. Madalena, tu não veio estragar a noite e dizer que tu não era. Não, professor, o reitor pediu para a gente votar no 13, né? A gente obedece, né? A gente está aprendendo. Eu achei lindo aquilo. Ai, ai, ai. Eu coloquei no meu status e eu acho que até que eu ganhei alguns votos com isso também. Eu achei lindo o que ele fez. Olha só. Queres que eu resolva? Eu vou resolver a A, B e a C, tá? A, B, C e D. Ele diz assim: retirar 2 bolas da urna que contém cores brancas e pretas. 2 bolas da urna que contém bolas brancas e pretas. Então, A, qual vai ser o espaço amostral? Vou fazer aqui letra A, tá? Segunda questão, letra A. O meu espaço amostral é os resultados que podem ser possíveis. Qual vai ser o resultado? Branca ou preta. Então, o meu N, ou cardinalidade do espaço amostral, é 2. Por quê? Porque eu tenho 2 resultados aí. Certo? Agora, o que ele pede? Ele pede na outra jogar um dado 2 vezes e anotar a sequência obtida. Aí agora eu vou colar isto aqui. Quando eu lanço um dado 2 vezes, os resultados que eu posso ter, B, são esses aqui. Entendeu? Por que são esses?
Porque quando ele diz lançar um dado 2 vezes, bora ver. Eu vou pegar um dado, vou jogar. Eu vou anotar. Ah, deu 1. Aí eu pego esse mesmo dado, jogo outra vez. Ah, deu 1 também. Então, essa sequência deu 1 e 1. Tá? Qual é o meu espaço? Qual é a cardinalidade desse espaço amostral? Isso aqui é o espaço amostral. A cardinalidade, que é o número de elementos do espaço amostral, é simples. Quando eu lanço o primeiro dado, eu tenho 6 resultados possíveis. E quando eu lanço o segundo dado, eu vou ter 6 também. Isso daqui vai me dar 36 resultados. Entendeu, Madalena? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, vou ter 6 vezes 6, 36. Tá? E, professora, também a gente pode representar a cardinalidade por hashtag. E como é esse outro aí que eu esqueci o nome dele? O que é o hashtag espaço amostral? É cardinalidade do espaço amostral. E o que é a cardinalidade? É o número de elementos do espaço amostral. Entendeu? Esse entre o parênteses, como é o nome desse símbolo que eu esqueço? É o ômega. Então, eu posso representar hashtag ômega igual valor. Justamente. Perfeito. Aí ele diz, olha, jogar um dado 3 vezes e anotar a quantidade de números pares. Então, vou botar aqui C. C. Quando eu jogo um dado 3 vezes e anotar, reparem que o que eu quero, qual é a ação que eu vou fazer? Qual é a ação que eu tenho? Qual é a minha ação aí, Madalena? De multiplicação. Não, na C. Qual é a ação? Jogar o dado 3 vezes e É anotar jogar 3 vezes o dado. números. É aleatório. Não, Não, não é perdão. isso. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Quando ele diz aqui, ó, jogar o dado 2 vezes e anotar a sequência de números obtidos, o meu espaço amostral é isso. É todos esses resultados possíveis. Tá? Aqui, jogar o dado 3 vezes é ação. Mas o que é que eu tenho que ter como espaço amostral? Anotar a quantidade de números pares obtidos. Então, vou te dar aqui um exemplo. Eu posso ter o número 1, 1 e 1. Teve algum par? Não. Então, aqui foi 0. Ah, mas eu posso ter 1, 2 e 1. Teve algum par? Sim. Quantos? Apenas um. 1. Ah, eu posso ter 2, 2 e 1. Teve algum par? Sim. Quantos? 2. E posso ter 2, 4 e 6. Teve algum par? Sim, 3. Então, o meu espaço amostral ele vai ser 0, 1, 2 ou 3. O que é isso? O que são esses números? São as quantidades de números pares obtidos quando eu lançar 3 dados. E quem é o N do espaço amostral? É 4.
É 4, porque são 4 resultados possíveis. Entendeu? Ah, sim, professora. Assim. Como é os ditados aí, mamão com rapadura, sei lá o que é. Está pensando que é mole? É? Vamos falar para esse. Aí tá bem um açaí grosso com tapioca. Então, tá. Agora, olha só, a quarta, a letra D. O que ele quer? Lançar. Para deixar visível esse quadrado de cima. Lançar 2 dados, lançar um dado 2 vezes e obter. O que ele quer que anote no espaço amostral? O produto dos números observados. Tá? Então, o produto. A multiplicação dos números. Justamente. Quem é o meu espaço amostral? Não são os pares. Ele não quer que anote a sequência de números obtidos. Isso aqui são as sequências obtidas. Ele quer o produto dos números obtidos. O que pode ter? Pode ter 1, porque uma vezes 1 dá 1. Pode ter 2, 3, 4, 5, 6. Aí pode ter 2 vezes 1 já foi, 2 vezes 2, 4. Professora, eu entendi assim, que até a 6 porque se está se referindo a um dado, né? Então, de 1 a 6 seria o valor dos dados, e aí agora sim eu vou fazer o produto? Não, eu já tenho que ter, o que eu estou anotando é o produto dos números obtidos. Então, o que é 1 vezes 1? 1. 1 vezes 2? 2. Reparem, eu estou pegando cada um desse aqui, olha, daqui do B, e multiplicando. Ah, sim, entendi agora. Agora, se eu fizer 2 vezes 1, eu já tenho 2. 2 vezes 2, eu já tenho 4. 2 vezes 3, eu já tenho também. Então, vou chegar um momento que alguns já repetem. Ah, mas eu não tenho, olha, 2 vezes 4. Então, 8 é um resultado. 2 vezes 5, 10 é um resultado. 2 vezes 3, 2 vezes 6, 12. 3 vezes 3. Aí vai ter, aí repete, olha, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aí eu vou colocar, depois eu posso colocar na ordem. 12 já foi, né? Porque 2 vezes 3, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 6, 3 vezes 4, 12 também. 15. 18. 4 vezes 4. Calma, vai chegar, né? 4 vezes 1, 4 vezes 4 vezes 4, 16. Você pode botar na ordem. 20. 24, né? Você pode botar na ordem crescente, decrescente. 5, 10, 5 já está, 10 também, 15 já está, 20 já está, 25. Trinta, que eu ainda não coloquei. Aí, 6 vezes 1, 12, 18, 24, 30, 36. Entenderam? Então, isso aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o N do 18, do espaço amostral, é igual a 18. Entenderam? Entendido? Eu entendi. Então, o espaço amostral é um elemento do conjunto
E o número do espaço amostral é o número que tem dentro, a quantidade de elementos. Isso. O espaço amostral não é a ação. Jogar 2 vezes, eu vou mostrar todos os resultados que tem quando eu jogo 2 vezes. Não. É o que ele pede como resultado. Anotar o produto dos números obtidos. Anotar a quantidade de números pares. Aí eu boto. Entendeu? Mais mastigado do que isso, só falta vocês pedirem para eu fazer EFG. Não, essa ideia não, professor. Pode fazer a B da terceira. Ai, determine o número do Não estava? Oi? A senhora estava com saudade de mim, não estava? Estava morrendo de saudade. Ai, Madalena. Olha aqui, um dado verde e um dado vermelho são lançados e é anotado o número, é anotado o par de números obtidos. Ele quer só saber o N do resultado. Então, aqui o N do espaço amostral, a cardinalidade. Olha, determine o número de resultados de cada um dos seguintes experimentos. Ele quer aqui a cardinalidade. Então, quando eu lanço um dado verde, é 6. Quando eu lanço um dado vermelho, é 6 também. 6 vezes 6, 36. Então, eu tenho 36 resultados. Um dado verde e um dado vermelho são lançados e é anotado a soma dos números obtidos. Ele quer o N do espaço amostral. Só que aí ele quer a soma. O que é que eu tenho que fazer? Já dá para perceber qual é a soma? Nós já fizemos isso antes. 1 mais 1. Isso. Mais então, 2. Eu vou ter. Isso aqui vai me dar aquele resultado, que é 2, 3, começa do 2. Então, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque 6 e 6 dá 12. Então, eu vou ter 11 resultados. Nós já fizemos isso. Ele vai ser de 2, 3, até o 12. Tá? Certo? Bem mastigado aí. Passa. Eu só sei que entra até exame de sangue, meu Deus. O quê? É só sei que entra até exame de sangue. Essa aí tu pergunta para a Madalena, que ela é da saúde, né, Madalena? São feitos exames de sangue numa escola. O tipo de sangue, que é AB ou O, é a presença ou ausência do RH, que é o RH positivo ou negativo de cada aluno. São anotados. Então, repare uma coisa. O tipo de sangue é para ver o resultado de um exame, é o tipo de sangue e a presença ou não do RH. Então, para eu dizer, eu sou do tipo A, mas a pessoa vai dizer, A positivo ou negativo? Eu sou O positivo. Então, isso é o meu tipo de sangue. Eu não posso chegar e dizer, é só O. Então, primeiro eu tenho que ver o tipo de sangue. Então, eu tenho 4. E depois a ausência ou não do fator RH. Eu tenho quantos? Não sei. Façam aí a anotação de vocês. Aí multiplica, prof. Prossiga a reexplicação. Repara uma coisa. Quando eu vou... O que é que eu quero nessa questão? Eu quero saber o exame de sangue. Então, eu tenho que ter 2 etapas aí. A primeira é ver o tipo de sangue e a segunda é ver a ausência do fator RH ou não.
Isso não é o princípio multiplicativo, porque para eu chegar onde eu quero, eu tenho que passar por etapas. Não é? Então, aí basta multiplicar. Tá? Tá bom? Fale mais um pouquinho, que eu não Tá bom. consegui captar a vossa mensagem. Tá bom, Madalena. Madalena, eu acho que tu vai ficar proibida de vir assistir aula aqui. Tá bom, vou desligar meu microfone, não vou falar nada, eu vou falar só eu aqui mesmo, você não vai escutar. Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte: quando vocês vão chegar a um resultado, vocês vão ter que fazer as etapas. Eu vou chegar num restaurante, aí eu vou pedir o cardápio. Eu quero um almoço completo. Então, eu tenho que ver o prato principal, eu tenho que ver as saladas, eu tenho que ver a sobremesa e tenho que ver o suco. Cada um desses é uma etapa. Então, se eu tiver 5 pratos, eu tenho 5 opções de escolha. Eu tenho 2 saladas, 2 opções para salada. Eu tenho 3 sobremesas, 3 opções para sobremesa. E tenho 4 tipos de suco, 4 opções para suco. Então, eu vou multiplicar tudo. É o princípio multiplicativo. Lá do início da nossa aula de análise combinatória. Entendeu? Eu acho que captei vossa mensagem. Então tá, captado mesmo, porque daqui não vai sair mais nada. Frequência relativa de um resultado. Para ver se volta muito. Vai acabar. Acabou. Eventos. Frequência relativa de um resultado. Aqui a gente vai um pouco para dentro de estatística, né? Como vimos anteriormente, a teoria das probabilidades se baseia nos aspectos de regularidade de um exemplo de um experimento aleatório. Vamos caracterizar melhor esse aspecto mencionados e responder as perguntas que fizemos nas aulas anteriores. Qual o significado da frase como? Temos uma chance de 30% de ganhar um jogo. Se um experimento aleatório é repetido uma certa quantidade de vezes, a frequência relativa de um certo resultado do experimento é a razão entre o número de vezes que esse resultado foi obtido e o número de N de realizações do experimento. Quer dizer, eu posso fazer uma estimativa. Por quê? De tanto repetir aquela situação, ele é um exemplo aleatório. Mas quando eu pego a frequência relativa, que é o resultado da razão do número de vezes que repete, para a razão do número de realizações no experimento, se essa razão for baixa, então eu tenho a chance de chegar mais perto. Olha, se na semana chove 3 horas da tarde, chove à tarde aqui, segunda, terça, quarta, a chance não é chover na quinta? Então, pelo número de vezes que está repetindo, isso aí é o que a gente chama de frequência relativa. Tá? Então, aqui um exemplo. Olha, já me deu até o resultado. Não sei, Madalena. Não pede cola, Madalena. Suponhamos que o experimento lançar uma moeda equilibrada, quer dizer, não viciada, né? A chance de vir, qualquer uma das faces é igual. E observar a face para cima, foi realizada N vezes. A tabela abaixo mostra o número de frequência do resultado cara, que é o M, e a frequência relativa a de cara, que é M sobre N. Tá? Então, aqui, fiz 10 lançamentos e 6 vieram cara, então a chance é de 60%. Por quê? Porque eu peguei 6 e dividi por 10. Agora, quando eu lanço 100 vezes
e obtive 46 caras, aí a minha frequência já baixa. Ela já vai para 46%. Tá? Quando eu lanço 1000 vezes e vai para 527 lançamentos que deram cara, aí a sequência já é de 50. Se eu colocar isso aqui em percentual, basta eu colocar 524 dividido por 1000. Isso aqui eu posso transformar numa fração. Aqui a gente está vendo em quantidade, mas pode vir também em percentagem. Isso aqui eu ando uma casa, vai ficar 52,4 sobre 100. E aí eu tiro esse 100 colocando 52,4%. Tá? Então, ele também pode vir nesse percentual. E assim sucessivamente, né? Então, ele vê o percentual assim. Conforme o número de lançamentos vai aumentando, a frequência relativa vai se aproximando de meio, né? Logo, o lançamento de uma moeda possui apenas 2 resultados possíveis. Sendo a moeda equilibrada, o valor é meio para cada resultado. Tendo para o resultado cara, atende à expectativa do observador. Então, ele vai sempre chegando conforme eu aumento o número de vezes que eu lanço e o número de vezes que alcança o número par, né? O número de caras. De uma forma mais geral, consideramos um experimento repetido em condições idênticas, um número arbitrariamente grande de vezes. Suponha que em N realizado esse experimento, um certo resultado E é de observar M vezes. A fração M sobre N é a frequência relativa dos resultados após N repetições do experimento. Tá? Então, é sempre eu pegar o número de vezes que foi feito o lançamento, o número de vezes que foi o resultado que eu estou observando, dividido pelo número de vezes que foi feito o lançamento. Aqui um resumo, vocês dêem uma olhada, e fazer isso aqui, fazer essa resposta. A tabela a seguir indica o lançamento em 500 lançamentos de um dado. Então, a face 1 foi de 75, a face 2, 82, aí ele diz, calcule a frequência relativa de cada resultado. Então, para o 1, a frequência relativa, para o 1, é de 75 dividido para 500. Tá? 75 dividido para 500. Isso aqui vai dar 0,25. Não, 0,15. Deixa eu ver se é. 75 dividido por 5 dá 15, 0,15. É isso mesmo. Hum. 75 dividido por 500. 0,15. Aí 2, frequência 2. Frequência relativa do 2 é 82 dividido por 500. 0,164. 0,164. Como aqui tem 3 casas, bota um 0 aqui para ficar tudo com 3 casas. E vai fazer para cada um desses. Então, observem quem é o N e quem é o M, tá?
Aqui, ó. Um dado é lançado repetidamente e os resultados obtidos são listados na tabela a seguir. Observe. Determine a frequência relativa ao final desses lançamentos. Ah, Cláudia, mas quanto foi o lançamento? Que aqui falou que era 500, né? Não foi? Como é que eu sei que quantos lançamentos foi dado aqui? Como é que eu sei, hein? Vai ter que somar todos os números de ocorrência. De cada um deles, né? Perfeitamente. De cada lançamento aí, ó. Das farsas. Mas se eu não quisesse ter dado 500 lançamentos, eu podia obter que era 500 quando eu somasse todos esses aqui, ó. Né? Que o resultado vai dar os 500. Então, aqui basta eu somar tudo para eu ver quem é o meu N. É a soma dos M's, né? Então, aí acaba. Acredito que não tenham dúvida nessa questão aqui, que eu já te dei quase que inteira aqui, né? Tá, Madalena? Essa aí não, tá suave. Toda essa lista está suave. Tem umas que eu me perco. E, professora, eu acho que vocês têm que trabalhar mais com a gente contextualização, que eu sou péssima. Contextualização. Eu acho que eu sou péssima desde o ensino fundamental, já estou na faculdade, ainda estou ruim. Porque tem que fazer exercício, Madalena. Entendeu? A nossa aula fica até aí. Qualquer dúvida, só observar as explicações aí, tá? Deixa eu parar de gravar para não ficar tão pesado, que eu ainda quero liberar agora.